Queridos, hoje à noite nós temos uma palavra especial para o seu coração. Nós queríamos rememorar uma das parábolas mais conhecidas que o Senhor Jesus nos deixou, que é a parábola do filho pródigo. O que é uma parábola? Talvez você esteja se perguntando. Uma parábola é uma narrativa com linguagem figurada que pretende ensinar verdades espirituais e morais. E a parábola que nós vamos compartilhar com vocês hoje à noite, a parábola do filho pródigo, ela tem 3 personagens, nós vamos repetir isso daqui a pouco, 3 personagens centrais. E o ponto central da parábola, em primeiro lugar, é a inacreditável, a fantástica misericórdia de Deus, simbolizada pelo Pai nessa parábola. Em segundo lugar, a loucura de uma vida egoísta e pecaminosa vista na vida do filho mais novo. Em terceiro lugar, o engano de uma vida cheia de justiça própria, vista na vida do filho mais velho. Então, eu queria convidar você para abrir a Escritura em Lucas 15, de 11 em diante. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos 11 até o final, até o versículo 32. Tá bem? Acompanhe na sua Bíblia. Se você não tiver com a Bíblia diante de você, preste muita atenção. A história por si fala muito ao coração. Preste atenção. Nós vamos ler aqui de uma versão bem contemporânea, uma versão chamada O Livro. É uma paráfrase muito gostosa que eu e Betina queremos compartilhar com você. Vamos ler a palavra santa de Deus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: dá-me agora a minha parte da herança a que tenho direito. O pai concordou então em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, este filho, já de posse de tudo que lhe pertencia, partiu para uma terra distante, onde desperdiçou o dinheiro, vivendo de maneira irresponsável. Ao mesmo tempo em que seu dinheiro acabava, a terra foi assolada por uma grande fome, e ele passou a sentir necessidade e passar privações. Foi então ter com um lavrador que o contratou para que tomasse conta de porcos. O jovem sentia tanta fome que até as bolotas que dava aos porcos o apeteciam, porém ninguém lhe dava nada. Quando, por fim, caiu em si, disse consigo mesmo: na casa do meu pai, até os trabalhadores têm comida em abundância, e afinal, eu aqui estou morrendo de fome. Vou voltar para o meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já nem mereço ser chamado teu filho. Peço-te que me contrates como trabalhador. Pôs-se então a caminhar no rumo de casa, e ainda vinha longe. Seu pai, vendo-o aproximar-se, e cheio de terna compaixão, correu ao seu encontro, abraçando-o e beijando. O filho disse ao seu pai: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já nem mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos criados: depressa, tragam o melhor manto que houver em casa e vistam-no. E ponham-lhe um anel no dedo e calçado novo. Matem um bezerro gordo, porque vai haver grande festa, pois esse meu filho estava como morto e voltou à vida, estava perdido e tornou a ser achado. Com isto começou o banquete. Porém, o filho mais velho, que estava no campo trabalhando, ao voltar para casa, ouviu a música da festa e perguntou a um dos criados o que estava acontecendo. Disse-lhe o empregado: foi o teu irmão que voltou, e o teu pai matou um bezerro gordo e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar, vivo e com saúde. O filho mais velho ficou irado e não queria entrar, mas o pai saiu e insistiu que o fizesse. Ele, porém, respondeu: todos esses anos tenho trabalhado duramente para ti, sem nunca me recusar a fazer, fosse o que fosse.
que me mandasses. E em todo esse tempo nunca me deste nem sequer um cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. Agora que volta este teu filho, depois de gastar o teu dinheiro com as prostitutas, celebras o seu regresso matando o melhor bezerro que temos em casa. Meu querido filho, eu e tu continuamos ligados, e tudo o que possuo é teu. É justo, porém, que festejemos, pois o teu irmão estava como morto e tornou a viver. Estava perdido e foi achado. Essa é uma história belíssima, com uma lição preciosa. Eu queria, antes de extrair lições, falar um pouquinho sobre os três personagens. Os três personagens que compõem essa linda narrativa. O primeiro destaque é o filho mais novo. O filho mais novo, ao pedir a herança, ele está comunicando que não se importa com seu pai. Seu maior desejo é ser independente do pai, é se desligar do pai, a tal ponto que se o pai morresse, não teria importância para ele. É isso que ele está dizendo nas entrelinhas, quando ele pede a herança. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: me dá o que é meu, quero viver a minha vida do jeito que eu bem entender. Esse jovem, esse filho mais novo, é desmiolado, inconsequente, desajuizado e perdulário. Daí o título da parábola ser pródigo, o filho gastador. É isso que quer dizer pródigo, o filho esbanjador, o filho desperdiçador, o filho perdulário, o filho pródigo. O segundo personagem, e talvez eu diria, para o meu coração, o grande destaque é o pai, a figura do pai. O pai é eterno, o pai é cheio de graça, o pai é compassivo, é misericordioso. O que mais nos chama a atenção é que o pai não trata esse filho rebelde, inconsequente, esbanjador, da forma como nós esperaríamos que ele tratasse o filho. Ele corre em direção ao filho. Algo impensável naquela cultura. Correr significava mostrar as pernas. Naquela cultura, era vergonhoso um ancião mostrar as suas pernas. Nenhum ancião corria. E o texto mostra aquele homem correndo na direção do seu filho. Ele corre e, ao invés de esperar algum tipo de arrependimento notável do filho, ele toma a iniciativa de abraçar e beijar o filho que havia desejado a sua morte. Ele nem deixa seu filho terminar seu discurso e interrompe, honrando aquele que o havia desonrado. Vocês notaram as três coisas que são citadas no texto? A melhor roupa, que era reservada aos convidados de honra. O pai manda colocar a melhor roupa. O pai manda colocar um anel. O anel era símbolo de autoridade naquela cultura. Ele está restaurando o filho, a sua posição. E, por último, ele manda colocar um calçado. Os escravos não usavam calçados. Era só pessoas nobres que utilizavam calçados. O calçado aí também implica na restauração do jovem à sua posição de filho. Em adição a tudo isso, ou seja, fosse isso pouco, o pai manda celebrar uma grande festa para o arrependimento deste jovem. Eu fiquei pensando no caráter do nosso Deus. Que Deus maravilhoso nós temos. Isso já seria consequência, né? Seria desdobramento. Que Deus maravilhoso. Que Deus compassivo, que coisa inexplicável o Deus que nós servimos. E, por último, o terceiro personagem é o filho mais velho. O filho mais velho é cheio de si mesmo, cheio de justiça própria. Ele se parece com a maioria de nós. Por que ele se parece com a maioria de nós? Você deve estar se perguntando. Porque eu fiquei indignado com a postura do filho mais novo. É possível que você tenha ficado indignado também com um filho que deseja a morte do pai, só quer o dinheiro
e, quando lança a mão do dinheiro, desperdiça os bens do pai com as meretrizes. É o que o filho mais velho justamente disse ao pai. Então, a gente tende a ficar indignado com uma postura dessa, porque a maioria de nós não age desta forma. O filho mais velho é trabalhador, é consciente, valoriza a família e apoia o pai. Mas há um grande problema com o filho mais velho. Qual é o grande problema? Ele é um homem sem qualquer misericórdia. Diferente do pai, ele não tem qualquer sentimento de misericórdia. Ao contrário, o coração do irmão mais velho está cheio de ódio pelo irmão, desconsiderando completamente o arrependimento do jovem. O filho mais velho é muito parecido com os fariseus que cercavam Jesus. Os fariseus eram cheios de si mesmos, cheios de justiça própria, se achando melhor do que todo mundo. Os fariseus eram muito parecidos conosco. Como é fácil nós nos sentirmos injustiçados ou com inveja, em outras palavras, quando outra pessoa menos digna do que nós é abençoada por Deus. Mas o arrependimento, sim, deveria ser motivo de grande alegria para todos nós, como deveria ter sido alegria para aquele filho mais velho ao ver o seu irmão mais novo arrependido. O tema dessa lição é famílias em que a graça reina. E agora, então, eu vou tentar fazer algumas aplicações dessa parábola, voltando-nos para esse tema. Em famílias onde a graça reina, estendemos perdão aos outros membros da família, abrimos mão dos nossos direitos e estendemos favor imerecido ao próximo. O pai que foi profundamente desrespeitado pelo filho mais novo teria todo o direito de, antes de receber o filho de volta, fazer um grande discurso sobre a gravidade dos erros cometidos pelo filho mais novo. Ele poderia também tratá-lo com indiferença, dando aquele tratamento do silêncio por algumas semanas. O pai poderia colocar o filho para fazer o trabalho do empregado mais baixo, para que ele aprendesse a valorizar a casa do pai. Ou então, poderia recebê-lo, mas no decorrer das próximas semanas, ficar relembrando e humilhando o filho mais novo por causa do que ele havia feito. Mas, ao invés de agir dessa forma, o pai renunciou aos seus direitos e recebeu o filho com graça. Aqui, o tradicional significado da palavra graça, ele é muito importante. Graça é o favor imerecido de Deus. Então, o pai tratou o filho com favor imerecido. Deu ao filho uma recepção que ele não merecia. Será que nós agimos dessa forma com os nossos cônjuges e nossos filhos? Quando eles nos ofendem, nos tratam de maneira injusta, não valorizam o nosso trabalho, nos desrespeitam, que tipo de resposta nós damos a eles? Qual é a nossa reação? Será que reagimos com graça? Será que estendemos amor, respeito, solidariedade, mesmo quando eles não merecem? Eu gostaria de contar um exemplo do que aconteceu certa vez comigo. Certa vez, determinado familiar meu não valorizou de forma adequada o favor que eu estava fazendo para essa pessoa. Eu não estava me sentindo devidamente valorizada. Então, no meu coração, eu fiquei ofendida e comecei a ficar muito crítica com tudo que essa pessoa falava e fazia. E tudo isso era muito sutil. É possível que este meu familiar não tenha nem percebido o que se passava dentro de mim, porque eu continuei fazendo o que eu fazia antes, me esforçava para falar palavras gentis àquela pessoa e assim por diante.
mas no meu coração eu não estava sendo graciosa com aquela pessoa. Como você tem agido com os seus familiares? Será que a graça reina em sua família? Para sermos graciosos, nós precisamos ser humildes. Este é um dos grandes segredos. Precisamos reconhecer que, no fundo, não somos melhores do que o nosso cônjuge, do que os nossos filhos. Como dizem as Escrituras, todos nós somos vasos de barro. Veja a reação do filho mais velho na parábola que estamos estudando. O filho mais velho se achava muito melhor do que o filho mais novo. Ele pensava, eu nunca fiz o que o teu outro filho fez. Eu sempre fui um bom filho. E assim o filho mais velho estava cheio de si mesmo, cheio de orgulho. E essa atitude fez com que ele não pudesse ser gracioso na recepção do irmão mais novo. Será que nós não temos exatamente o mesmo problema? Analise o seu coração. Quando você deixa de tratar seu familiar com graça, o que está dentro do seu coração? Que tipo de pensamento ocupa sua mente? Será que não é exatamente a mesma postura do filho mais velho? Você pensa coisas do tipo, eu nunca trataria meu cônjuge dessa forma como ele acabou de fazer comigo. Eu sempre tive muito respeito pelo meu pai. Eu não era um filho tão desrespeitoso como os meus filhos são. Eu sempre tento entender você e você nunca tem paciência para me ouvir. E assim por diante. Quem de nós nunca pensou mais ou menos nesses termos? Essa é exatamente a postura do filho mais velho, que se achava muito justo, mais santo, mais correto do que o mais novo. E se formos sinceros, até parece que ele estava certo. Afinal, ele nunca pediu ao pai a herança, nunca desejou a morte do pai, nem gastou todo aquele dinheiro no mundão. Assim também, pode parecer que você está certo quando você começa a comparar algumas atitudes do seu familiar com o seu próprio comportamento. É bem possível que você nunca fosse gritar com o seu cônjuge como ele tem feito com você. É bem possível que você tenha sido um filho mais obediente do que os seus próprios filhos. Então, vamos voltar para a parábola. Diante de Deus, o filho mais velho era tão pecador e rebelde como o filho mais novo. Ambos precisavam do perdão do pai. Assim também nós somos tão pecadores quanto os nossos familiares e precisamos reconhecer que necessitamos do perdão e da graça, assim como eles. Somente com este reconhecimento podemos ser uma família em que a graça reina. Isso aqui é o ponto central. Então, eu vou repetir esse princípio com outras palavras. Quando entendemos que todos somos vasos de barro que necessitam do perdão e da graça de Deus, podemos estender amor, compaixão, respeito e solidariedade ao nosso familiar, mesmo que ele não mereça. Teu esposo tem costume de explodir em casa? Ou então a sua esposa te desrespeita com frequência? Teus filhos são muito preguiçosos? Como você age diante de situações como essas ou qualquer outra que te venha à mente? Da próxima vez que você enfrentar uma situação em que o teu familiar te tira do sério, lembre-se que aquela atitude é sim errada. Ela é pecado. Explodir em ira é pecado. Desrespeitar o marido é pecado. Preguiça é pecado.
Mas eu e você não somos melhores do que nossos familiares. Todos somos pecadores carentes da graça de Deus e devemos estender favor imerecido ao nosso próximo. Talvez você esteja dizendo, missionária Betina, eu entendi o que você disse. Eu compreendo. Eu acho que eu devo ser mais gracioso com meu esposo. Eu acho que, talvez o esposo diga, mas eu devo ser mais gracioso com a minha esposa. Talvez vocês saibam, eu tenho um problema sério com a minha mãe, ou com meu sogro, com a minha sogra. Eu entendo, mas eu não tenho forças. Eu não consigo ser melhor do que eu sou. É possível que este pensamento possa ter passado pela sua cabeça. Você entendeu que você e eu somos chamados a agir como Deus agiu. Esse é o ponto central. Se você não entendeu nada mais, marque bem. Se você não entendeu nada mais do que foi ensinado aqui, foi dito, que foi lido, o ponto central é que Deus espera de mim e de você a mesma postura graciosa que ele teve com aquele filho rebelde e a mesma postura graciosa que ele teve com aquele filho durão, todo cheio de justiça própria, todo nariz empinado, altivo e soberbo. Deus espera de nós que nós sejamos graciosos. E aqui eu vou trazer um outro ponto, um ponto importante, que serve para que você seja perdoador e gracioso e seja muito mais como Cristo do que você é. É o seguinte, a graça, ela não apenas é um agente de perdão, assim como a misericórdia, mas a graça também é um agente de força. Isso mesmo que você ouviu. A graça é um agente capacitador, energizador. Ela dá força. Onde é que está isso, pastor Raik? Olha, marca esse texto na tua Bíblia. É possível que você não conheça esse texto. Hebreus 4, 16. Hebreus 4, 16. Diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja bem, a graça nos socorre na ocasião da tentação, na ocasião em que precisamos de força. Ela é a força, a graça para socorro. Então, quando você estiver numa situação que você precisa perdoar a sua esposa, ou perdoar a sua sogra, ou perdoar o seu filho, na situação, qualquer situação que você esteja, que você sabe que precisa agir como Deus agiu com aquele filho mais novo e mais velho, diz: Senhor, me dá graça agora. Me dá graça nesse momento. Eu não tenho forças. Me dá força. Derrama a tua força para socorro na ocasião oportuna. Eu vou repetir isso. É possível que você não sabia que a graça é um agente de força, de energia, de capacitação. Ela possibilita você a agir de uma forma que você não consegue por si mesmo. Eu tenho experimentado isso na minha própria vida. Às vezes, quando sou tentado por alguma coisa que me atrai, que é indevida, eu digo: Senhor, me dá graça agora, eu preciso da tua graça, para que os meus olhos sejam puros e sejam santos. Eu já fiz isso N vezes, e a graça do Senhor vem sobre mim. Essa graça capacitadora está disponível para você, conforme lemos em Hebreus 4, 16. Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que Deus te abençoe e aplique a palavra ministrada a teu coração, rendendo frutos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.